Bom dia. Vamos começar hoje. Hoje é dia 27 de abril. Nós vamos continuar nosso capítulo de geografia. Vamos continuar falando sobre cidades, né? Os vários tipos de cidade. Então, a Pro vai anexar aqui o livro, só um instantinho. Então, nós vimos alguns tipos de cidade na outra aula, certo? Agora a gente vai ver cidades comerciais e prestadoras de serviços, na página 179. Então, peguem a apostila, acompanhem com a Pro, façam aquilo que a Pro sempre fala, marquem com marca-texto, o que vocês acham interessante, façam anotações ao lado da apostila, de coisas que vocês possam lembrar depois, tá bom? Então, aqui, cidades comerciais e prestadoras de serviços. Algumas cidades brasileiras apresentam muitos estabelecimentos comerciais, que são o quê? Lojas, coisas de que vendem as coisas, né? E de serviços também, como supermercados, farmácias, bancos, clínicas médicas, hospitais, escritórios, várias coisas, cabeleireiros, tinturarias, lojas de conserto de roupas. Por isso, então, as cidades são chamadas de comerciais e prestadoras de serviços. Então, assim, comerciais, porque tem comércio, e prestadora de serviço, porque prestam serviços de escritórios e tudo isso que a gente leu. São exemplos desse tipo a cidade de Cuiabá, Maringá e Ribeirão Preto. São exemplos, né? Cidades religiosas, outro tipo de cidade. Então, são cidades que têm atividade econômica dedicada a grande quantidade de visitantes que recebem por motivos religiosos. Essas pessoas podem se concentrar na cidade durante um curto período para participar de uma festa religiosa importante, ou podem visitar essas cidades durante todo o ano. Esse é o caso da cidade de Aparecida, que fica em São Paulo. Além de Aparecida, existem outras cidades brasileiras, cuja função é religiosa. Nova Trento, em Santa Catarina, Juazeiro do Norte, Ceará, Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Belém, Pará, Trindade, em Goiânia, Caeté, em Minas Gerais e Salvador, na Bahia. Então, nessas cidades tem alguma característica de cidade religiosa, tá bom? O que será que uma cidade precisa ter para ser considerada religiosa? O que vocês acham? Vocês têm alguma ideia? Aqui, olha, eu vou ler aqui para saber mais. Como você aprendeu até aqui, algumas cidades atraem muitos visitantes, porque têm função religiosa. Essas cidades existem no Brasil e em outros países do mundo também. Você já ouviu falar de Meca? Meca é uma cidade que fica na Arábia Saudita. Nela ocorre, uma vez por ano, um dos maiores encontros religiosos do mundo. Esse evento atrai cerca de 2 a 3 milhões de pessoas de vários países. Observe as imagens a seguir e veja a quantidade de pessoas em dois pontos diferentes da cidade. Olha só, quanta gente. Aqui até lá em cima, né? Olha, olhando a visão de cima, quanta gente. Então, nessas cidades religiosas, o que tem como que ela sobrevive? As pessoas que moram lá geralmente vendem coisas, artigos religiosos, não é? Hotéis. Tem várias coisas que pode ter uma cidade religiosa. Vocês dão uma pesquisadinha, tá? Para depois a gente conversar. Cidades históricas. Toda cidade tem sua história. Ela se formou, cresceu ao longo do tempo. Entretanto, costuma-se chamar de cidade histórica aquela que teve importância no passado e conseguiu preservar seu patrimônio histórico, cultural e arquitetônico. Nessas cidades ainda encontram-se construções como moradias, igrejas, monumentos e outras edificações que descrevem e ilustram fatos importantes ocorridos no passado. Então, as cidades continuam com a mesma característica arquitetônica, né?
não mudou, a igreja foi preservada. Além disso, essas cidades relembram e guardam a memória da cultura e dos costumes de povos que viveram em outras épocas. Então, aqui, exemplos de cidades históricas: Porto Seguro, Salvador, Olinda, Diamantina, Ouro Preto, são exemplos de cidades históricas no Brasil. Então, aqui, com a lupa na mão, alguns locais classificados como cidades históricas brasileiras têm importância mundial, pois guardam a memória, as riquezas culturais, os costumes e a identidade da humanidade. Elas são consideradas patrimônios mundiais pela Unesco. Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, é o órgão responsável por conferir esse título aos patrimônios, que são classificados em culturais, que é um conjunto de bens materiais ou imateriais que guardam a identidade ou a memória de um povo, tais como monumentos, edifícios ou sítios com valor histórico universal. Então, eles olham essas duas partes, cultura e natural. Naturais, bens que não receberam a interferência humana para serem construídos. Então, locais exuberantes, habitat de espécies e animais, vegetações ameaçadas, áreas de conservação e ou de valor científico. Então, aqui, olha, acesse esse site aí da Unesco e escolha um dos lugares que foram declarados como patrimônio histórico. Prepare um painel com informações e imagens desse lugar. Mas aqui, vocês não precisam preparar esse painel. Eu só quero que vocês escrevam aí embaixo um local, só isso, tá bom? Um local que vocês viram que ele foi declarado como patrimônio histórico do mundo, tá bom? Pode marcar aqui embaixo, opa, pode marcar aqui embaixo mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Aqui, outro tipo de cidade, cidade portuária. O que quer dizer portuária? Geralmente é a cidade que tem portos, né? Então, diversas cidades brasileiras têm como atividades econômicas predominantes a importação e exportação de produtos por meio de seus portos. Então, entre elas, aqui no Brasil tem Santos, Paranaguá, Rio de Janeiro, Itajaí, Vitória. São algumas, né? Então, por que atividade econômica é importação e exportação? Porque toda essa carga vem pelo mar e os portos é onde o navio atraca para receber essas mercadorias, né? Então, a atividade econômica deles é importação e exportação. Agora aqui, cidades turísticas. São as cidades urbanas ou rurais, que têm atividade econômica baseada no turismo. Exemplo dessas cidades, aqui no Brasil, Caldas Novas, Natal, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Búzios, Bonito e Gramado. Então, são cidades turísticas, né? Que a atividade econômica dela é baseada no turismo. Então, eles vendem muitas coisas para os turistas, certo? Aqui o glossário está dizendo que quer importar, trazer algo de fora do país, né? E exportar, enviar algo para fora do país. Isso tudo é feito através dos portos, né? Aqui é um navio, ó, um navio de turistas, né? Atracado em Búzios, no Rio de Janeiro, que é uma cidade turística, tá bom? Agora aqui, existe alguma cidade portuária no estado que você mora? Sim. E há alguma cidade turística? Sim. Aí vocês vão escrever, pode escrever aqui embaixo. Qual é e qual é, tá bom? Eles fazem a pergunta e não deixam resposta, porque isso aqui é para a gente conversar na sala de aula. Mas infelizmente não dá, então vamos escrever, tá bom? Aqui embaixo mesmo.
Agora aqui na página 183, outro tipo de cidade. Cidades universitárias, que são aqueles cidades que têm universidades, centros de pesquisa, muito importantes, que atraem muitos estudantes e pesquisadores de todo o país e até do exterior. Então, as cidades que os estudantes vão para morar. Por quê? Por um período de tempo, porque vão para estudar, né? Então, tem muitas cidades que têm essa característica, porque tem universidades muito boas, né? Centro de pesquisa muito bom, aí os estudantes vão morar lá. Algumas cidades do Brasil que têm cidades universitárias são Santa Maria, Toledo, São Carlos, Limeira, Campinas, Campina Grande e por aí vai, tem bastante. Agora aqui, cidades dormitório. Como que se caracteriza cidades dormitório? São classificadas as cidades dormitório aquelas em que boa parte da população mora nelas, mas trabalha em cidades vizinhas e precisa se deslocar todos os dias de uma para outra, certo? Normalmente isso ocorre porque as cidades dormitório, o valor das moradias é mais baixo. Frequentemente, a infraestrutura, que são os serviços de água, esgoto, transporte, iluminação, das cidades dormitório também é menor, bem como a oferta de empregos. Então, algumas cidades que são consideradas cidades dormitório, Almirante Tamandaré, Alvorada, Osasco, são alguns exemplos desse tipo de cidade. Então, a pessoa mora numa cidade e vai trabalhar em outra porque compensa para ela, né, o valor que ela vai gastar. Cidades com múltiplas funções. Então, aqui são várias cidades brasileiras que podem ter ao mesmo tempo centros comerciais, universitários, de serviço, de lazer, de turismo e até centros industriais. Isso acontece em grandes centros urbanos, cujo desenvolvimento se dá em razão de diversas atividades econômicas que são realizadas ao mesmo tempo em uma cidade. Quais cidades brasileiras que você conhece podem ser consideradas de múltiplas funções? Aqui também tá fácil, pode escrever aí embaixo, aqui embaixo, tá bom? Escreve aqui embaixo um exemplo de cidade que é considerada de múltiplas funções. Tá bom? Agora aqui, mão na massa. Nós temos 1, 2, 3 exercícios só. Rapidinho vocês fazem. Então, são quais? São exemplos desse tipo de cidade, aquelas que são sede do governo dos estados. Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de cidade descrita. Então, vocês vão escolher uma dessas para falar qual é a cidade que são sede do governo dos estados. Quais benefícios a instalação de indústrias pode trazer para as cidades industriais? Escrevam bonitinho a frase, né? E 3, complete a tabela, usando os dados que estão faltando. Cidade, aqui tem, que você tem que completar. Uma cidade do que concentra universidades e centros de? Vou completar também. Cidade portuária, predominam o que e o que de produtos por meio de portos? Cidade preserva o patrimônio histórico e arquitetônico. Aqui também tem que pôr alguma coisa. E assim por diante. Tá bom? Eu acredito que vocês não vão ter dificuldade, porque tá bem simples, né? Bem facinho. E é isso. Nós também vamos nos ver na live daqui a pouco, né? Eu vou deixar passar os vídeos direitinho e depois a gente se encontra, a gente conversa um pouquinho sobre isso. Tá certo? Combinado? Então, um beijo, até daqui a pouquinho.